Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Hoje nós temos novamente a grata satisfação de trazer ao programa Quero Saber, aqui da TV Barretos, o advogado e ontem já aposentado, promotor José Henrique de Freitas, ele que é acadêmico da Academia Barretense de Cultura. Dr. José Henrique já veio em programas anteriores falando sobre diversos assuntos da atualidade. Hoje vamos tentar focar um programa todo especial sobre a vida e as obras de Fernando Pessoa, esse famoso poeta português que é muito admirado no Brasil e no mundo todo. Doutor José Henrique de Freitas, prazer tê-lo novamente no programa. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, é uma honra estar aqui e mais uma vez. A honra é toda nossa, doutor José Henrique. Hoje vamos falar sobre o grande poeta português, Fernando Pessoa, muito admirado, aquele que diz, né, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Isso realmente é dele, né? É outro aspecto que a gente pode falar e esclarecer também. Vamos falar um pouquinho de literatura, doutor José Henrique de Freitas, porque muita gente, a poesia, eu acho uma das leituras mais importantes que um ser humano pode ter. Porque o poeta, ele transmite uma cultura muito grande em cada poesia que tem. Você vê um Castro Alves, quando descreve o navio negreiro, o tamanho da cultura que ele coloca numa poesia dessa é enorme, é muito grande. E outros poetas também, como Fernando Pessoa, como Mário Quintana, enfim, Guilherme de Almeida. Você vê que são poetas... Manuel Bandeira, né? Então, a leitura de uma poesia é muito importante, enriquece demais o ser humano.
E o que representa para o senhor, doutor José Henrique, a poesia? A poesia é a forma mais elaborada de literatura. Uma boa poesia, um grande poeta, ele está atingindo o ápice da cultura literária. Por quê? A prosa, tudo bem, a prosa o escritor escreve um romance, tudo bem. Mas a poesia, ela é mais sintética, algumas vezes ela tem que ser reduzida num verso, ela tem que ter um ritmo, qualquer que seja o ritmo, mesmo que não tenha um ritmo fixo, mas ela precisa ter. E é aí que se revela. O poeta, a criação poética, nós vamos falar do Fernando Pessoa, quanto mais importante o poeta, por isso que ele é universal, por isso que o Fernando Pessoa, ele já atingiu até as camadas que não são cultas. É uma coisa interessante. Hoje, você acabou de citar uma frase dele, mas essa frase é citada por muita gente. Né? Tudo então, vale a pena quando a alma não é pequena. Se a alma não é pequena. Se a alma não é pequena, né? Eu vou falar o contexto dessa poesia. É muito bonito, isso é muito profundo. É muito profundo. E o Pessoa realmente é um fenômeno, é uma esfinge. É uma esfinge. Você vai entrar, é um mar, é um oceano. É um Pelé, né, da poesia, né? Mais do que o mais Pelé. Do que o Pelé. Mais do que o Pelé. Assim, seria assim, se fosse possível o Pelé da poesia, ele seria um pouco mais do que o Pelé. Agora você imagina como ele... A grandeza desse homem. A grandeza dele, né? E isso custou muito a ele. Custou muito a ele. A vida dele foi uma vida sacrificada. Livro que foi publicado em vida dele, só um. Só um livro? Só um livro. Com o nome dele, né? Impresso, só um livro dele, só um livro que foi publicado em vida. E ele, esse livro ainda foi um amigo dele que ajudou, o Antônio Ferro, que era secretário da Secretaria de Propaganda da ditadura de Salazar. Foi em 1934 esse livro. Ele morava em Lisboa, o Fernando Pessoa? Nasceu e morreu em Lisboa. Não. Mas ele morou um tempo na África, e também é interessante isso, porque ele nasceu em 1888. E cedo, com 5 anos, ele perdeu o pai. E a mãe, depois de 1 ano e pouco, se casou com um funcionário que era cônsul honorário honorífico na Embaixada de Durban, na África do Sul. Sim. Que era uma colônia, na época, uma colônia inglesa. E ele, em 1906, ele foi, em 1905 ou 6, ele foi para a África do Sul. Ele, em 88, ele tinha aí 6 anos, 6 anos, 8 anos, desculpa, 7 para 8. E aí que é o interessante. Fernando Pessoa foi alfabetizado em inglês. Foi a primeira língua dele. A primeira língua dele? A língua dele, ele aprendeu em inglês, estudou em inglês, frequentou as escolas, e há uma coisa interessante, porque lá, essas escolas que ele frequentou, e tem um outro detalhezinho que eu vou explicar logo em seguida, essas escolas eram só de ingleses, né? Eram só muito seletas. Então ele aprendeu a língua pura mesmo. A língua pura, né? Lá ele aprendeu todos os clássicos ingleses, todos os clássicos, né? Que você pode imaginar. Clássico mesmo, além de Shakespeare, Milton, Coleridge, todos os clássicos da literatura inglesa. E ele, quando ele estava, ele fez lá o correspondente assim ao ginásio, que seria hoje o 2º grau, né? O intermediário hoje, uma coisa assim. E já era para se preparar para a faculdade. Ele fez um trabalho e concorreu com todos os alunos ingleses de nascimento da escola. Ganhou o primeiro prêmio. Ganhou o primeiro prêmio. Prêmio Rainha Vitória. E esse prêmio dava direito a ele a ingressar em qualquer faculdade na Inglaterra. Ele concorreu a? Era um concurso, um trabalho. Um trabalho qualquer. E ele fez e ganhou esse prêmio, chamado Prêmio Rainha Vitória, que dava direito a ele
de frequentar Oxford, Cambridge, qualquer faculdade boa da Inglaterra. Mas é interessante que nesse intervalo ele veio para Portugal, e a família veio de umas férias que precisava, e ele ficou aqui um período de 1 ano mais ou menos e voltaram, a família voltou tudo para a África, e ele entrou numa outra escola, uma escola que era mais contábil, de contabilidade. E aí ele, apesar de ganhar o primeiro lugar, que dava esse direito, ele não foi. Aí diverge um pouco os historiadores dele. Uns acham que é porque ele entrou nessa faculdade de contabilidade, essa escola, e ele devia ter entrado noutra. E outros acham porque simplesmente ele era português mesmo, e o negócio era só para inglês. Era só para inglês. Então ele acabou não fazendo. Eu acho que isso foi uma grande frustração na vida dele. Ele, com 17 anos, né, em 1905, ele voltou para Portugal. Com 17 anos. E já sabia falar o português, os historiadores? Não, ele sabia falar português porque a mãe falava com ele, né? A mãe dele, antes dele ir para a França, alfabetizou em francês. A mãe era muito culta, além de português, francês. Mas lá ele só falava e era só inglês. Tanto que, nos primeiros tempos que ele voltou sozinho, a família ficou lá. A mãe, o padrasto, né? Ficaram lá, mais 3 irmãos do segundo casamento. E ele, em Portugal, sozinho, moleque, né? Ele escrevia só em inglês. Escreveu uns sonetos em inglês, e escrevia. Demorou um pouco para ele voltar a escrever em português. Aí ele entrou no curso de letras da faculdade de Lisboa, mas acontece que ele não aguentou nem o primeiro ano, ele não terminou. E já saiu do curso. Uma curiosidade de um telespectador, uma curiosidade, como é que ele se sustentava nessa época? Os historiadores falam nisso? Falam, todo mundo fala. Esse é um dos grandes dramas da vida do Pessoa. Ah, é? Porque ele estava sozinho em Portugal, né? Fazendo curso de letras. Exato. A não ser que os pais eram ricos, mandavam dinheiro. Não era rico, era um funcionário graduado, né? Mas não dava. O que ele começou a fazer? No começo, ele, depois de 2 anos, ele recebeu uma pequena herança de uma avó e comprou uma tipografia. Ele queria fazer uma editora. Mas, gozado isso na vida do Pessoa. Todos os negócios dele não deram certo. Não deram certo. Todos. Ele não era de negócio. Ele não era de negócio. Ele era da vida literária. Né? Ele fala isso nesse livro Mensagem. Depois que ele morreu, descobriram um texto dele, onde tem uma frase que todo mundo pensa que é dele, mas não é. E onde ele fala: a minha missão na vida é elevar o nome de Portugal, mesmo que eu perca a minha alma, mesmo que eu sacrifique a minha vida. E ele vivia escrevendo e lendo dia e noite, dia e noite. E ele fazia quando? Bom, e para viver? A pergunta sua, né? Quebrou com a tipografia. Ele começou, porque ele falava inglês fluentemente. Francês foi também. Alfabetizado em inglês, né? Francês também. E lá em Portugal tinha muitas firmas que tinham muita correspondência com a França, com a Inglaterra. E ele começou a trabalhar como correspondente internacional. Não era, ele era um simples tradutor. Das cartas que chegava, né? E ali ele ganhava, mas era interessante. Ele só fazia o cálculo de quanto ele precisava estritamente para viver, comer e alugar o quartinho dele. E o resto ele ficava escrevendo. Ele vivia. A única vaidade dele, e isso ele fez loucuras, era se vestir bem. Ele se vestia com os melhores alfaiates de Lisboa. Então, e era assim que ele foi vivendo a vida toda. Pedia dinheiro emprestado, de vez em quando, essa ajuda do amigo. Esse livro Mensagem, lá em 1934, tinha um prêmio. Esse prêmio ele pagou as dívidas que ele estava devendo. Ele morreu em 35, 1 ano antes de morrer ele estava devendo. Se não fosse esse prêmio, ele não pagaria as dívidas dele. Bem, essas dívidas então nós vamos comentar no próximo bloco. Certo. Vamos abrir o primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais.
hoje trazendo o doutor José Henrique de Freitas, promotor aposentado, advogado, homem de letras, homem de cultura, e que hoje está falando sobre Fernando Pessoa. Voltamos já já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. José Henrique de Freitas, membro da Academia Barretense de Cultura. Então, o Fernando Pessoa, um ano antes de morrer, saldou suas dívidas com um prêmio. Não sei se saudou. Pelo menos boa parte dela. Pagou, foi dedicado quase que só a pagar as dívidas dele. E ele faleceu com quantos anos? 47 anos. Novo demais, né? 47 mas naquela anos. época, 47, já era velho, já bem dizendo. Mas ele um outro problema dele, né? E isso está na raiz da obra poética dele, né? Sentir tudo de todas as maneiras. Isso é de um poema dele. Conhecer tudo, procurar tudo e viver a vida literária, a vida só para isso. Tanto é que ele não teve namorada, teve uma só, que é uma coisa interessante também. Alguns falam, né, que ele era homossexual. Tem um primeiro biógrafo dele fala que ele tinha um homossexualismo platônico. Não sei se isso existe, mas né, do jeito, né? De repente pode. Ser, né? De repente tinha vontade, mas não tinha coragem de partir. Ele vivia no armário, mas não era assim, não. Ele estava acima disso, eu acho. Não, mas também, problema dele, né? Cada um. Também é claro. Ninguém vai estar condenando isso. Quantos homossexuais tem na literatura? Brilhantes, brilhantíssimos. Brilhantíssimos, né? Nas artes em geral. Mas ele tinha esse drama dele, ele bebia muito. Outras drogas não se tem notícia, mas ele bebia muito. Bebia assim, todos os dias. Sei, de ficar bêbado mesmo. Não, é outra coisa interessante. Os amigos dele, vários amigos, que eram boêmios também, disseram que nunca viu ele bêbado de cair assim. Sei. Ele bebia. E tanto é que ele morreu de cirrose hepática. Morreu de cirrose. Mas é essa vida intensa dele, né? A parte difícil do Fernando Pessoa é você entender os tais heterônimos. Os heterônimos de Fernando Pessoa. Explica ao telespectador o que é heterônimo, né? Porque muita gente acha esse nome muito feio, né? O hétero aí significa diferente. Diferente, né? Diferente. É um nome diferente. Um nome diferente, certo. Mas não é só tão simples assim. Assim como o homônimo é um nome igual. O heterônimo é um nome diferente. Mas o Fernando, para ele fazer essa missão dele, que ele diz claramente, ele escreveu, deixou escrito isso, ele seguia, era uma coisa quase que religiosa e fanática e obsessiva. A personalidade de muitos não resistiram, que era o seguinte, começou com uma influência da França, da Europa, naqueles poetas ali, e da turma do Pessoa também, de que o poeta devia se despersonalizar. O poeta não devia, ele devia manter uma certa distância e registrar a emoção, mas não a emoção dele, poeta. Aí é que começa a confusão. Depois nós vamos falar aquele famoso verso, o poeta é um fingidor, a gente vai explicar isso aí. Mas ele, para fazer isso, essa despersonalização, teve um brilhante também poeta amigo dele que não aguentou, morreu. O ego dele, ele suicidou. Um amigo do Pessoa, o maior amigo dele, Mário de Sá Carneiro, suicidou em Paris. A pressão era demais, a vivência era demais. O que o Fernando Pessoa fez? Ele se multiplicou. Ele criou outras pessoas, que são os heterônimos. São os outros. Outras pessoas mesmo, não é pseudônimo, não. Que ele escrevia e punha outro nome no jornal, não era isso, não. Não era isso, não, ele né? Ele criou outras pessoas. Mas muitos pseudônimos que descobriram, os célebres muitos que heterônimos. A gente vai mencionar, heterônimos. A gente vai mencionar o Alberto Caeiro, que é o famoso, são os três mais famosos, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, que todo mundo fala. E depois o Bernardo Soares, que escreveu o livro do Desassossego, que é um livro que foi publicado bem depois da morte dele. Esses três
São 3 pessoas diferentes. Ele tinha biografia, tinha o dia que nasceu. Ah, tinha tudo? Tinha o marco astral, o mapa astral. Tinha o que ele gostava ou não. O que é isso? E um criticava o outro. Era interessante, era coisa de louco, e é de louco mesmo. É de louco, né? Isso é de uma mente esquizofrênica. Mas é um estratagema genial. O gênio e o louco tá na fronteira ali, né? E esses pseudônimos é o seguinte, a poesia de um é completamente diferente da poesia do outro. E muitas vezes oposta. Por exemplo, o Pessoa, né? E além dessas 3 bagunças, o Pessoa escreveu como ele mesmo. Porque ele acha que também era um heterônimo. Também, não era ele também, não. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Alberto Caeiro, que o próprio Fernando Pessoa fala que é o mestre de todos. É um heterônimo, né? É um heterônimo. O Alberto Caeiro é um sujeito que viveu sempre na roça, é um cara simples, que não tinha cultura, não teve formação, e, no entanto, não gostava nada de metafísica, de investigação filosófica. O que é o mundo? O que eu estou fazendo aqui? Que mensagem que o mundo me dá? O Caeiro, não, isso é bobagem. Isso é bobagem. A árvore tem metafísica? O rio tem metafísica? Não tem, o rio corre. Né? Veja a natureza do jeito que ela é. Não, o Caeiro tinha isso, né? Já o Ricardo Reis tem um pouquinho disso. Álvaro de Campos, aí é filosofia, é tudo. E o Fernando Pessoa, né? Vai investigar a razão. O Fernando Pessoa, ele estudou a fundo a alquimia, os Rosa Cruz, a maçonaria. Ele sabia mais de maçonaria do que muitos maçons. Sim. Mas a fundo. Ele escreveu... vivia para estudar, né? Para ler, não tinha outra... Ele escreveu um artigo em 1975, pouco antes de morrer, em plena ditadura salazarista, muita coragem, defendendo a maçonaria, porque o parlamento português queria aprovar uma lei para banir todas as sociedades secretas, mas o objetivo era só a maçonaria. Sim. Né? E ele escreveu, ele falou no jornal, em síntese, que é uma ilusão esse pessoal querer, e ele estava certo, querer destruir a maçonaria, porque a maçonaria, ela é de origem simbólica, ela está com as suas raízes em coisas muito mais profundas e perfeitas do que esses idiotas estão pensando. Então não vão destruir nunca. Não é uma lei que vai acabar. E ele estava certo, não acabou. Não acabou. A maçonaria não acabou. Então, ele era assim. Então, ele ia a fundo em tudo. Ele estudava filosofia. E cada um dos personagens, né? Falava, bom, Deus, respeitoso. O outro falava, nada. Deus pensa isso, mas Deus está enganado. Então, ele era isso, esses heterônimos. Então, cada poesia é um estilo, né? Como é que o Fernando Pessoa via Deus? Via Deus? Ele é outra coisa interessante. Quando ele voltou para Portugal, e nesses anos dele de juventude, que é o ano onde a pessoa forma mais as suas convicções, né? Jovem. Sim. Infelizmente a igreja em Portugal apoiava, mas incondicionalmente, a ditadura, a ditadura, a corrupção, né, tudo, e tinha muita influência, até hoje tem, até hoje, o direito português hoje, lá no interior ainda tem, de Portugal, o padre é uma autoridade. É uma autoridade? Ainda tem isso, ainda tem hoje. Então, ele vendo isso, ele tomou uma raiva danada da Igreja Católica, principalmente da Igreja. E escreveu artigos, mas assim, mesmo, mas metendo pau na Igreja Católica, né? Mas depois, com o tempo, ele foi vendo que não é só a Igreja Católica que fala em Deus, né? Tem Deus, você sente Deus. Algumas vezes, e aí ele teve uma fase que ele escrevia, né? E escrevia mediunicamente falando. Ele teve uma fase mediúnica que ele escrevia e algumas vezes... Chegava a psicografar? Psicografar. Alguns acham que era estado etílico. Etílico. Mas ele recebia, sim, espírito que... até espírito do mal.
ele recebia. E escrevia. E todos esses espíritos dele escreviam só um, que baixava nele lá, e, segundo ele, que escrevia em português. Os outros era tudo em inglês e francês. E alguns eram infantis, com caligrafia infantil, com palavreado infantil. Então, ele atravessou isso. Então não pode ser um estado etílico, né? Eu acho que não era uma coisa tão simples assim, não. Porque o estado etílico, tudo bem, você pode... nós temos um exemplo que eu ouvi uma entrevista dele na televisão, por isso que eu estou falando, esse já faleceu recentemente, é o João Ubaldo Ribeiro. Sim. Grande escritor, gosto demais dele. O João Ubaldo, ele teve uma crise, uma época terrível com o alcoolismo. E ele dizia que tinha muito escritor que dizia que só escrevia bem bêbado. Ele falou, de jeito nenhum. O cara bêbado, ele não pensa nada. Não pensa nada, eu também acho. Não tem controle, ele não tem nada. Não tem controle, só fala bobagem. Só fala bobagem. Realmente. Né? Então, eu acho que muita coisa dele tem. Eu tenho livros em casa que tem fotografia desses papéis que ele deixou. Outra coisa interessante, eu falei que ele publicou um livro. Quando ele faleceu... Ele publicou um livro como Fernando Pessoa. Como Fernando Pessoa. E os heterônimos publicaram? Não, só depois que os entendidos estudaram e foram separando. Foram separando, né? Porque a maioria dos poemas ele datava. Ele punha a data. Né? E pela característica, tudo eles foram separando. Esse é daqui, alguns têm. E põe o nome embaixo, certo? Colocava o nome do Álvaro de Campos. Colocava o nome. Sim. O Álvaro de Campos dominava a vida do Pessoa. Tanto é que atrapalhou até o namoro dele com essa moça. Ah, é mesmo? Ela fala um dia, reclama numa cartinha a ele, e ela escreveu depois isso, a Ofélia, que algumas vezes ele vinha encontrá-la, mas não era ele, era o Álvaro de Campos. Sei. E era outra conversa, outro palavreado, ela não sabia nada, e o Álvaro de Campos era outro. Não era o Fernando Pessoa. Não era mesmo. É lógico. E não era mesmo, né? Então, ele queria realmente, não apenas na escrita, ele queria ser realmente isso. Mas vamos falar sobre essa namorada dele também no próximo bloco. Vamos a mais um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais, hoje trazendo o Dr. José Henrique de Freitas. Voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. José Henrique de Freitas, promotor aposentado, advogado, membro da Academia Barretense de Cultura, e hoje estamos falando sobre esse famosíssimo poeta português, Fernando Pessoa, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Vamos lá, doutor. Só um par, já a gente falou várias vezes. Esse poema aí é do Fernando Pessoa, ele mesmo. É dele mesmo. Heterônimo Fernando Pessoa. É do heterônimo, que ele se achava um heterônimo também. Esse é do livro Mensagem, que foi publicado, esse verso que o senhor disse. Esse verso é muito bonito, porque é um poema muito bonito, é curto, é Mar Português. É Mar Português. Mas antes de falar sobre o Mar Português, vamos falar um pouquinho sobre a namorada dele. Eu quero falar da Ofélia. Eu vou te contar, já imaginou essa namorada apavorada? De repente ela recebe o namorado, Fernando Pessoa, e vem o Álvaro de Campos no lugar. Quer dizer, é o mesmo Fernando Pessoa, mas com um palavreado todo diferente. Comportamento diferente, né? Porque o Fernando Pessoa era um jeito educado. Entrava em parafusos a mulher, não tenha dúvida. Ela entrou, coitadinha. E ela adorava o Fernando Pessoa, porque ela era uma menina culta. Ela já trabalhava, ela se sustentava. Para namorar um homem desse tem que ser culta, né? Porque senão não tem nem diálogo, né? Exatamente. Nem ele não tolerava. Nem ele tolerava. Ela tinha 19 anos. Sei. E ele 31. 31, 32. E ele, esse namoro durou 9 meses e depois foi rompido pelo Fernando. E aí, 9 anos depois, ele tiraram uma foto dele, do Fernando Pessoa, num botequinho lá, que ele frequentava muito, e ele estava tomando um traguinho. Pelo cálice, era um destilado, ou era
Uísque, não sei, se talvez, ou conhaque, ou qualquer coisa. Ou cachaça, ele gostava muito de cachaça. Cachaça. Também, bebia cachaça. E tiraram a foto dele tomando isso aí. Ele de terno, mas muito elegante. Ele não tirava o terno. Ah, o dia todo de terno? Não há foto do Fernando Pessoa na rua, em qualquer lugar, sem terno. Até quando ele visitava a família, ele estava de terno. Mas antigamente era costume também, né? Era mais costume. Antigamente você ia no cinema de terno, né? Aqui em Barretos, aqui em Barretos, né? Qualquer lugar. Qualquer lugar, é verdade. Mas ele, eu estava falando sobre ele rompeu. Ele rompeu. E daí tiraram essa foto. E ele pegou, deram a foto para ele depois, ele olhou a foto, aí é uma das faces do humor do Fernando Pessoa. Ele escreveu atrás, né? Ou embaixo na foto, não sei bem onde é que foi, acho, mas escreveu Fernando Pessoa em flagrante delitro. 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 Belo humor. E mandou pra menina. Reataram o namoro. 9 anos depois. 9 anos depois. Ela se mantinha fiel, não teve namorado nesse período, mas durou pouco também. Não durou nem um ano mais. Mas não tem jeito. Não tinha jeito. Não tem jeito de conviver com um homem desse, é muito difícil. Ele mesmo fala, a Ofelinha queixa-se de mim, mas ela não entende que eu estou sujeito a mestres que ela nem sonha. Quer dizer, e ele fala, eu escrevo pela mão de um rei desconhecido. Veja só isso, né? Veja só. Então, e ele falava isso, ela não entende mesmo. Então, esse foi o namoro dela. Agora, há testemunhas de que ele deu uns beijos apaixonados nela. Sim, sim. No prédio, aquela coisa toda, né? Ele tem uma poesiazinha até erótica, que é dedicada a ela. Dá para falar essa poesia? Não é muito bom de cabeça, mas está num livro dele. É interessante porque o pessoal reuniu todas as obras com uma característica num livro dele chamado Cancioneiro, que é onde tem assim as coisas mais esotéricas, mais místicas, mais avançadas, mais religiosas, assim, né? E nesse livro é que tem esse poema, e que ele fala que os seios dela são como 2 pontinhos, 2 montanhazinhas, né? Querendo romper o céu e tal. Ele deve ter visto, né? Deve ter visto. Então, mas não é bobo não, Fernando Pessoa. Não era. Não era bobo. Mas essa vida terrível, né? Nos negócios ele não tinha... A pessoa que vive exclusivamente pela arte, ele não cuida da parte material, da parte financeira. Todo artista precisa do quê? Do empresário? Do empresário, lógico. Não sabe fazer isso. Não sabe. Ele não sabia cobrar, não sabia fazer um contrato para prender gente. Ele era genial. Ele inventou uma máquina de escrever diferente. Patenteou, mas não levou para frente. Patenteou a lista telefônica. É a invenção dele. É a invenção dele? Né? Lá em Portugal não tinha. Ele é que inventou a lista telefônica. Eram classificados, tinha um nome grandão. Eram classificados. Ele que inventou isso. Ele patenteou. Podia ganhar um mundo de dinheiro com isso? Poderia ganhar, mesmo na própria profissão dele de traduzir cartas. Num país igual Portugal nessa época era muito atrasado. A gente está falando em arte aqui tudo, mas era uma minoria. A maioria da população era ignorante. Nessa época mesmo, do começo da vida dele, Portugal tinha 80% de analfabetos. Sim. Na parte rural. Mas ele podia ficar rico, montava um escritório. Se o sujeito tivesse tino para isso, né? Daqui a pouco ele preparava mas não era a preocupação dele, não era a preocupação, então não adianta. Não preocupava. Esse era outro mundo para ele. Isso não era importante. O importante é que ele ganhasse dinheiro para comprar os ternos, né? Exato. Tomar as suas biritas e tal, e pronto, tá bom demais. E escrever a sua arte, que era o propósito da vida dele. O heterônimo Ricardo Reis fala que é bobagem, riqueza é metal. Riqueza é metal. Glória é coisa passageira, né? E o amor é uma sombra, né? Então, isso aí é bobagem. Quem não quer, ele fala, é rico. Quem não tem nada e não quer nada, iguala-se aos deuses. Sim. É interessante, né? Nesse ponto aí, aí é como o Álvaro de Campos, é outro heterônimo. O Álvaro de Campos escreveu, entre outros, a Tabacaria, que
foi eleito pelos críticos literários internacionais como o maior, alguns acham que é o maior poema do século XX, mas está entre os maiores. Tabacaria, na Tabacaria ele começa assim: não tenho nada, não sou nada, não quero ser nada. Começa desse jeito. Então, e aí ele se equipara a um outro grande poeta grego, Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis escreveu Zorba, o Grego, foi feito um filme maravilhoso com o Tony Quinn. Isso. Escreveu outra obra famosa dele, A Última Tentação de Cristo, que foi também feito um filme maravilhoso, que a Igreja Católica não entendeu. O Nikos Kazantzakis também dizia isso, e mandou escrever no túmulo dele. Como é que era no túmulo do Kazantzakis? Não sou nada, não tenho nada, não espero nada, sou livre. Quer dizer, e a teoria do Buda, né? Quanto mais bem, mais apego. Quanto mais apego, mais sofrimento. É verdade. É muito simples a equação. Equação lógica, né? Claro. E isso é o preço a pagar. Vamos voltar ao Tudo Vale a Pena Se a Alma Não é Pequena, você sim. explicar. Está inserido no mar selvagem. Mar português. Mar português, né? A mensagem, esse livro dele, ela é composta de 3 partes: o brasão, mar português e o encoberto. Brasão, como o nome está falando, essas uma representação... Essas 3 partes estão no único livro publicado dele. O livro, O livro chama? Mensagem. Era para se chamar Portugal, mas depois ele resolveu mudar. Porque um amigo dele falou que Portugal estava tão desacreditado que ia ser até gozação um título desse. Aí ele mudou para Mensagem. Tem então os brasões, aí ele fala, mas é uma obra difícil, porque você precisa ler com bastante atenção, você precisa conhecer um pouco da história de Portugal, mas aí tem a metade, a segunda parte, que é o Mar Português. O Mar Português são 12 poemas e nesse tem esse que intitula-se Mar Português. E essa parte aí fala das descobertas de Portugal, das conquistas de Portugal, do império que Portugal foi. Portugal foi muito maior do que a Inglaterra, muito maior do que a Espanha. E hoje, né, você vê como é que está Portugal. Bom, Mar Português e as descobertas dos portugueses, para você ter uma ideia, quem é entendido nessas coisas diz que em 1500, como foi descoberto o Brasil, mas antes eles descobriram a Índia, passaram de roda da África, bem antes de 1500, descobrir o Brasil em 1500 equivalia a uma façanha do homem ir à Lua. Sim. Tão diferente que era o mistério do mar, aquela... ninguém sabia direito, porque essa imensidão, né, ninguém conhecia. Uma façanha grandiosa, né? Grandiosa, acima épica. da época. Por isso que Camões compôs os Lusíadas. E o propósito do Fernando Pessoa era ser maior que Camões. E ele falou, vai aparecer um poeta maior que Camões. Ele já estava falando que era ele. Ele não falou, sou eu, não. Mas, então... Mar Português fala isso. Mar Português diz o seguinte: e afinal de contas... Mar salgado. Mar salgado, Olha que beleza esse verso. Mar salgado. Quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Eu já gravei essa poesia, não me lembro onde. Por ti... linda. Por ti cruzarmos, quantas mães não rezaram, quantos filhos não choraram, quantas noivas ficaram por casar, só para que fosses nossos, ó mar. Aí que vem. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É verdade. Aí é que tá. Valeu. Né? Mas é muito bonita essa poesia. O livro é bonito, tem outras coisas muito bonitas, né? E fala na terceira parte sobre Dom Sebastião, aquele rei que desapareceu numa batalha, sumiu, ninguém achou ele, e durante muito tempo ficaram esperando o rei Dom Sebastião, que é o movimento sebastianista, é o sebastianismo. Até que no Nordeste vieram lendas de Portugal, no interior do Nordeste surgiram seitas, movimentos de gente esperando Dom Sebastião. E afinal de contas, o que os historiadores dizem, quem foi o maior, Camões ou Fernando Pessoa? Mas isso você vai responder no próximo bloco. Vamos a mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o Quero Saber, hoje com o Dr. José Henrique de Freitas.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. José Henrique de Freitas. Afinal de contas, Dr. José, quem foi o maior? Camões ou Fernando Pessoa? Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, Fernando Pessoa. Né? É mesmo? Sem dúvida nenhuma. Superou Camões? Mas superou e muito, e muito. Camões realmente provocou uma revolução na língua portuguesa. A língua portuguesa era uma coisa antes de Camões e virou outra depois de Camões. Só que ela provocou, o Fernando Pessoa provocou a mesma revolução, a literatura antes de Fernando Pessoa é uma e depois dele é outra. Tanto, não só de poetas, mas escritores que são influenciados por Fernando Pessoa. Hoje, Fernando Pessoa, hoje não, essa é estatística minha de alguns anos que eu fiz, acho que uns 3, 4 anos, Fernando Pessoa é editado em 47 países. Hoje é mais. Hoje é mais. Agora imagina. Imagina o que é isso. 47 países. Na Europa inteirinha, se não dá falta, você vai para a Índia, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E ele realmente, ele foi mais fundo. Ele foi mais fundo. Camões é épico, né? Os Lusíadas é épico, aquela coisa, né? Da conquista de Portugal, tudo bem. Mas o Fernando Pessoa, ele vai mais fundo. Em todas as coisas. Qual era a relação dele com a ditadura de Salazar? Como é que Salazar engolia Fernando Pessoa? Ele devia ser um revolucionário na época, né? Devia. Um contestador, né? Contestador. Ele entrou em polêmicas, né? Apesar de viver a arte dele, viver só para a literatura, ele entrava nas polêmicas, né? Ele escreveu um artigo contra um ministro tem uma poesia dele que ele critica Salazar, assim mesmo, falando, né, de ditadorzinho, essa coisa toda. E ele tem também esse artigo que ele escreveu contra, mas ele ainda, a sorte é que ele não era muito conhecido pelo povão geral. Sim. E morreu assim, desconhecido. No meio literário, sim. No meio literário... Mas pelo povão que não lia nada, né? Então não... E antes dele falecer, ele já era reconhecido como um mestre, o maior dos poetas portugueses. Não tinha dúvida nenhuma. E parece que o Salazar era muito inteligente, ou alguém falou, não, deixa. Tanto é que esse amigo dele... Ele nunca foi preso pela ditadura, não? Nunca foi. E uma vez ele foi ouvido num inquérito, mas com uma outra coisa completamente diferente. Mas e é interessante, porque teve uma época que ele defendeu a ditadura. Sim. Porque pensou, é a mesma coisa no começo da ditadura militar brasileira. É igual hoje. No começo todo mundo apoiou, depois... Claro, o Brasil estava, né? E hoje, por exemplo, tem muita gente que fala, não, para ficar do jeito que está, essa bagunça, né? Muita gente fala até nisso. E ele no começo ele defendeu a ditadura. Mas depois não, aí ele mudou, nem podia, né? Um poeta é uma pessoa livre. Você disse que os historiadores, alguns diziam que ele tinha uma tendência homossexual. Chegaram a mostrar algum namorado dele nessa época? Não, nada. Né? Ele só tinha essa amizade com esse poeta esse era homossexual assumido, né? O Mário de Sacaneiro. Mas não tem nada nesse sentido, nada. Tem esse biógrafo, tem uma interpretação de um escritor, que também, português também, Eduardo Lourenço, que fala que ele, antes do Eduardo Lourenço, o Gaspar Simões, que foi também biógrafo dele, o primeiro biógrafo do Pessoa, o Gaspar Simões dizia que era um problema com a mãe, porque... ele idolatrava a mãe dele. E logo depois vem um padrasto e rouba até. Freud. Freud. Aquele ciúme, né? O Eduardo Lourenço acha que era um problema mais com o pai. Porque ele ficou sem o pai. Era a ausência do pai, né? Tanto é que eles acham, analisando aí, né, psicanaliticamente falando, que ele não tinha... o pai está um pouco ausente na obra do Fernando Pessoa. Mas não é isso, não é tão simples assim, não. Então achavam que para compensar essas coisas, ele tinha essa tendência. Mas não é. Ele é aquilo que
que nós falamos agora há pouco aqui. A grande amante dele era a literatura, era a vida poética, né? E prosa também, ele escreveu muito em prosa. Ele escreveu ensaio filosófico, ele escreveu drama, ele escreveu peça de teatro. Ele era uma coisa fantástica. Tão fantástica que quando ele faleceu, ele deixou uma arca cheia de papéis. Descobriram lá que ele deixou 25 mil textos, mais ou menos, escritos. 25 mil. Nossa Senhora. 25 mil. Entre, assim, anotações de diárias, assim, coisa e tal, mas cada uma... Tanto é que depois ele tinha uma ideia de publicar um livro, que é outro que a gente deve falar também. É o Livro do Desassossego. O Livro do Desassossego nunca vi um nome tão correto. É um livro que, para você ler com atenção. É um livro, é um mistério, é um livro cheio de pensamentos, cheio de coisas profundas e tal. E que ele foi escrevendo, e ele queria reunir, mas não deu tempo de publicar, né? Mas publicar depois. É o Livro do Desassossego. Dia, mês e ano que ele morreu? Ele morreu. Ele entrou com dores no Hospital São Luís de Lisboa no dia 29 de novembro de 1935. E morreu no dia 30 de novembro de 1935, 47 anos. Sei. Os historiadores falam sobre os pratos que ele mais gostava? Não tem isso na história dele? Não. Ele tem uma poesia chamada Dobradinha à Moda do Porto. Talvez ele gostasse dela, mas não tem. Ele não tem assim uma coisa que eu saiba, não. Nas biografias que eu li dele, né? Inclusive tem uma de um brasileiro que é fantástica, ela tem quase 1000 páginas. Nossa. Do João Paulo Cavalcante Filho. Fantástica essa biografia dele, ele esgota o assunto. Mas outra coisa, Fernando Pessoa, ele é muito citado na internet e quase sempre errado. Quase sempre errado, né? É verdade. Tem muito louco igual o Fernando Pessoa, colocando coisas na internet, falando que é Fernando Pessoa. Mais muito. Vamos falar alguma poesia assim conhecida do Fernando Pessoa, que o público mais ou menos conhece? Porque senão a gente vai terminar o programa sem falar alguma coisa. Tem uma poesia que o povo, é uma frase que é quase que domínio público. Quando o poeta chega nesse livro, que é o que eu falei, porque ele atingiu mesmo. Todo mundo lembra disso, ou que leu em algum lugar, escutou, que é a autopsicografia. A autopsicografia é um pouco de humor, porque a psicografia você sabe muito bem, é quando a pessoa escreve, mas é um outro ente, um espírito que traz está incorporado, que traz a mensagem dessa pessoa. Não é que se aposta, interfere, e a pessoa é um meio, é um canal, é um médium. Isso é a psicografia. E ele me coloca o título no poema, auto com U, né? De si mesmo. Autopsicografia. Quer dizer, ele recebendo dele mesmo, de um outro eu. Do outro. De um outro cara, pô. Mas que é ele. Que é ele, Coisa de louco. Coisa de louco, né? Então a autopsicografia, ela tem um verso que todo mundo sabe. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. É bonito, né? Isso todo mundo sabe. Mas esse poema tem mais duas estrofes, que quase ninguém conhece. A segunda estrofe, aí que ele embola, aí que ele complica mais. Então, o poeta é um fingidor, finge tal, completamente, que chega a fingir que é dor, que a dor que deveras sente. Aí, a segunda estrofe fala: e os que leem o que ele escreve, da dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas a única que eles não têm. Aí que complica, né? Complica. O Jorge franziu a testa, falou, mas peraí, né? Mas isso, precisa pensar, né? E não é para pensar, e se você for estudar o Fernando Pessoa, ele era assim mesmo. Aquela história do poeta se distanciar, né? E não porque quando ele sente uma dor, ele sente. É a primeira sensação. Agora ele vai descrever essa dor. É outra sensação. Aí ele vai passar isso pro leitor. O leitor tem outra sensação.
Entendeu? Então é isso que ele quer dizer. E ele, no último finalzinho dessa poesia, que é a terceira estrofe, que ninguém conhece, ele fala assim: e assim, nas calhas de roda, as calhas de roda é de um brinquedinho de trenzinho. As calhas de roda são os trilhos onde as rodas vão. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda, quer dizer, um trenzinho de corda, que se chama coração. Quer dizer, fica tocando de roda. Fica tocando de roda, né? Nessa, né? Mas é fantástico, né? Outra frase que não é deles, não sei se dá tempo, mas outra frase, rapidamente, que não é dele, todo mundo fala, pior ainda, porque Caetano Veloso pôs uma música nos versos, e tem gente que fala que isso é do Caetano Veloso, pior ainda, né? Que é aquela: navegar é preciso, viver não é preciso. É verdade. Isso não é do Fernando Pessoa. Também não é do Fernando? Não é do Fernando Pessoa. Nossa, mas isso aí o mundo inteiro fala que fala, mas não é. Quem lê com atenção, na introdução de Mensagens, esse livro, ele explica, ele fala: navegadores antigos diziam, navegar é preciso, viver não é preciso. Quem escreveu essa frase foi Plutarco, num livro. Pouca gente sabe disso. Nas vidas sobre Pompeu, o senador Pompeu, que Roma precisava de alimentos e Pompeu estava na África e os navios tinham que levar alimento para Roma. Sim. Mas o mar estava um inferno. E aí ninguém queria ir. E o Pompeu falou: nós vamos. Navegar é preciso, viver não é preciso. Bem, o tempo hoje foi muito pouco, né? Passou demais, passou uma beleza. É uma palestra que o Dr. José Henrique de Freitas está proferindo, né? Inclusive, já proferiu numa semana cultural da Academia Barretense de Cultura. Hoje falamos aqui no programa um pouco, né? Porque a gente teria dias e dias para falar sobre tudo sobre o Fernando Pessoa. Muito obrigado, doutor José Henrique. E nós voltamos com o senhor, porque o senhor tem também uma palestra sobre Mário Quintana, o grande poeta rio-grandense do Rio Grande do Sul. O senhor voltará ao programa para abordar sobre a vida e as poesias de Mário Quintana, certo? Muito bem, se os telespectadores não reclamarem. Eu tenho certeza que não. Muito obrigado, doutor José Henrique de Freitas. E a nossa poesia de hoje é de um grande poeta irlandês, William Butler Yeats, Prêmio Nobel de Literatura de 1923. Quando fores velha, grisalha, vencida pelo sono, dormitando junto à lareira, toma este livro, lê-o devagar e sonha com o doce olhar que outrora tiveram teus olhos e com as suas sombras profundas. Muitos amaram os momentos de teu alegre encanto. Muitos amaram essa beleza com falso ou sincero amor. Mas apenas um homem amou tua alma peregrina e amou as mágoas do teu rosto que mudava. Inclinada sobre o ferro incandescente, murmura, com alguma tristeza, como o amor te abandonou, e em largos passos galgou as montanhas, escondendo o rosto numa imensidão de estrelas. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. José Henrique de Freitas, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos, e até o próximo programa, se Deus quiser.